Nós cremos, irmãos, que nós precisamos ser a resposta de Deus para um ambiente. Nós precisamos ser a resposta de Deus para um determinado local, para um determinado tempo. E nós temos falado sobre isso e temos entendido sobre isso. E é isso que eu queria ativar você nessa manhã. Eu queria despertar isso no seu espírito para que você creia nisso. Todas as vezes que nós olhamos Jesus nas Escrituras, você vai ver Jesus, ele se movimentando para poder cumprir aquilo que já tinha sido dito a seu respeito. Amém? Aquilo que tinha sido dito a seu respeito, aquilo que tinha sido escrito a seu respeito, aquilo que a Escritura diz, nos livros proféticos. E você vai ver sempre Jesus se movimentando para ser o cumprimento de uma palavra, o cumprimento de uma profecia. E por isso você vai ver Jesus nascendo de uma virgem. Por quê? Porque isso havia sido profetizado. Você vai ver Jesus ali depois, quando criança, o seu pai fugindo com ele para o Egito. Por quê? Porque isso havia sido, diga comigo, profetizado. Amém? Depois você vai ver Jesus indo morar em Nazaré. Por quê? Porque isso havia sido profetizado. Depois você vai ver Jesus chegar lá no Jordão e ser batizado por João Batista, ali no Jordão. Por quê? Porque isso havia sido profetizado. Depois você vai ver ele ser crucificado. Por quê? Porque havia sido profetizado. Então, o Senhor Jesus, ele se movimentava de forma a ser o cumprimento de uma palavra, de forma a cumprir, de forma a realizar aquilo que já estava escrito ao seu respeito. E a minha pergunta para você nessa manhã é só em cima disso que eu quero falar hoje. O que está escrito ao seu respeito? O que está escrito acerca da sua vida, do seu chamado? O que está escrito acerca da sua família? O que está escrito acerca do ministério que Deus colocou na sua mão, que Deus confiou na sua mão? O que está escrito? Nós precisamos, queridos, nesses dias, nós precisamos entender que existe algo escrito a nosso respeito, algo determinado por Deus, profetizado por Deus, acerca da minha e da sua vida. Nós precisamos entender isso. Para quê? Para que a gente dê a resposta que o céu espera. Para que a gente dê a resposta daquilo que foi determinado a nosso respeito. E a gente não possa criar um ministério paralelo. Para que a gente não saia daquilo que o Senhor já determinou, aquilo que o Senhor já falou, e a gente não comece a traçar algo paralelo. A gente não comece a escrever uma história paralela, mas viva a história que o Senhor escreveu acerca de mim e acerca de você, da sua vida, do seu casamento, da sua família, do seu chamado, do seu ministério. Você trabalhe dentro da sua identidade. Falamos tanto isso aqui no café com pastores e líderes na semana passada, acerca de trabalhar dentro da identidade que o Senhor nos deu. Nós precisamos entender sobre isso. E vai chegar um tempo, querida, há 2000 anos atrás, o Cordeiro, ele foi crucificado. Por quê? Porque isso estava escrito, determinado ao seu respeito. E ele estava na cruz. E enquanto ele estava na cruz, a Bíblia diz que a cruz foi crucificado às 9 da manhã. E 3 horas da tarde, ele estava expirando, ele estava morto, mas ele estava na cruz. Sabe o que diz a palavra do Senhor? Que todos os seus discípulos, aqueles que seguiam a Jesus, eles desapareceram, eles se esconderam. Existia um grande pavor, existia um grande medo por parte daqueles discípulos, daqueles apóstolos do Cordeiro. Mas Jesus, o corpo, estava na cruz. Por quê? Porque assim estava profetizado. Só que
existia uma outra profecia acerca disso. Escuta comigo e pensa. Isaías falou: foi dado a ele sepultura com os ricos e com o ímpio na sua morte. Também era palavra, também era profecia. E existia uma geração então, e essa geração, esses homens chamados José de Arimateia e Nicodemos. Nós pensamos em José de Arimateia e Nicodemos não como se fosse apenas a expressão de um homem, mas como se fosse uma geração que num tempo específico vai ter que se manifestar. A Bíblia fala, depois você confere lá em João 19, verso 38, só anota. João 19, 38, que esses homens, eles já eram discípulos de Cristo. Eles já eram seguidores, só que eles seguiam em secreto. Eles seguiam escondido. Por quê? Por medo. Medo de quem? Medo, irmãos, de um sistema. Medo da religião vigente. Medo do sinédrio. Medo do meio que eles estavam fazendo parte. Por quê? Porque eles tinham títulos, porque eles tinham nome a zelar, porque eles tinham posses, e eles estavam envolvidos em um sistema que não possibilitavam eles de se entregarem totalmente. Mas deixa eu falar para você, querido, chega um momento, como chegou aqui, nessa época da história, nesse tempo, que essa geração ela tem que se manifestar. Por quê? Porque a profecia diz, como eu falei para você, Isaías 53, 9: foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira na sua boca. A palavra está lançada, e quando a palavra está lançada, ela tem que ser cumprida. A palavra está lançada, a profecia está lançada. Então essa geração, o que eles têm que fazer? Alguém tem que tirar o corpo da cruz e fazer com que esse corpo ele tenha a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Quem teria tamanha influência, quem teria contato, acesso a Pilatos, para retirar esse corpo da cruz, para levá-lo a um lugar e dar a ele uma sepultura com os ricos? Então, sabe o que acontece? José de Arimateia e Nicodemos olham um para o outro e diz: não tem mais jeito, é o nosso tempo. Não tem mais jeito, é a nossa hora. E olha um para o outro e aperta a mão um do outro. Chegou o momento da gente se manifestar. Ei, mas espera aí, isso envolve nossos títulos, isso envolve nossa função, isso envolve o nome que nós temos, isso envolve nossa posição no sinédrio. Nós podemos também ser perseguidos, julgados, condenados, presos e até mortos. E agora? E agora eles olham um para o outro e diz: se perecemos, perecemos. Se tiver que morrer, morremos. Mas esse é o tempo de ser o cumprimento daquilo que está escrito. Deixa eu falar mais claramente para você. Existe algo escrito acerca de Uberlândia. Existe algo acerca de Uberlândia que está declarado, está escrito. Existe algo acerca de Araguari. Existe algo acerca de Uberaba, acerca do Triângulo Mineiro, que está escrito. E o Senhor só está esperando o tempo de homens que entendam que são o cumprimento da palavra para este tempo se manifestarem, aparecerem e dizerem: sou eu, Senhor. Eu sou o cumprimento dessa palavra. Foi dito acerca de Uberlândia, foi dito acerca da minha família, foi dito acerca do meu ministério, e chegou o tempo: sou eu, Senhor. Sou eu, Senhor. Faz comigo, Deus. Me usa. Deixa eu ser o cumprimento dessa palavra. Deixa eu ser o cumprimento dessa profecia. Então esses homens, eles se levantam, irmãos, para fazer isso. E diz a Bíblia que eles vão lá, conseguem acesso ao corpo. Você conhece a história. Tiram o corpo da cruz. E o corpo, querido, pensa comigo aqui, era um corpo machucado,
era um corpo que estava desfigurado, era um corpo que estava mal cheiroso. Mal cheiroso é uma forma bonitinha, né, irmãos, para não falar fedido. Amém? Por que isso, pastor? Por que, querido? Ele passou por todo um processo. Jesus passou sendo mandado daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá, suando. Então havia suor no seu corpo. Jesus, ele foi cuspido. Você já viu o cheiro de saliva? Já viu? Dá uma lambida no seu braço assim, depois passa um tempo, você dá uma... É nojento, não é o que eu estou falando, mas é para você saber o que é. Ele foi cuspido, ele foi escarrado na sua face. E aquela saliva por ali desceu e ficou. Ele tinha coágulos de sangue. Você já viu o tanto que sangue, irmãos? Sangue velho, o tanto que sangue fede. Seus cabelos eram longos, estavam emaranhados, embolados no suor, na saliva e no sangue. Ele foi desfigurado. Mas é este corpo, irmãos, que esta geração, que nós gostamos de chamar, que são os investidores de um corpo morto. É este corpo que José de Arimateia e Nicodemos estão pegando ele, trazendo ele para investir no corpo, para colocar ali o seu tempo, para colocar ali o seu amor, para colocar ali o seu recurso, para colocar ali a sua vida. Diz que eles usaram 34 quilos de mirra. Mirra, irmãos, era um tipo de perfume que vinha das Índias, era caro, para poder passar. Antes eles lavaram aquele corpo, tiraram a saliva, o sangue, tiraram o mau cheiro e perfumaram aquele corpo. Isso fala de um corpo agora perfumado, no qual depois o Senhor transferiria esse perfume para você, para que a sua igreja pudesse ser e exalar o bom perfume de Cristo. A Bíblia fala que Nicodemos pegou e envolveu todo o seu corpo com um linho fino. E a palavra em Apocalipse fala que a igreja está se ataviando com um linho fino, que são o quê? Os atos de justiça dos santos. Ou seja, tudo isso é profético, está sendo conectado. O corpo está perfumado, está envolvido com linho fino. E o corpo de Jesus é quem, irmãos? Quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? A igreja. A igreja que não está mais fedendo. A igreja que foi lavada pela água do Espírito, foi lavada pela palavra, foi perfumada pelo bom perfume do Cordeiro, e está se ataviando com os atos de justiça dos santos. Aleluia. Está entendendo isso? E por que isso foi feito, irmãos? Porque esses homens acreditavam que este corpo ia ressuscitar. Só investe em alguma coisa quem crê naquilo. Esses homens acreditavam, pastor Fabiano, que esse corpo ia ressuscitar. Mas cadê os discípulos? Sumiram, fugiram, desapareceram. Alguns estão descendo para Emaús, os outros voltaram a pescar. Mas o corpo estava na cruz. E a tarde caía, só que ele não podia passar a noite ali. Ele foi para a cruz cumprindo uma profecia, mas o completar da profecia não era a morte só de crucificação, era que ele tinha que ser sepultado com os ímpios, com o rico na sua morte. E dali, dessa sepultura, não da cruz, ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então alguém tem que cumprir isso. Foi dito algo a respeito de Uberlândia, alguém tem que cumprir isso. Foi dito algo a respeito de Araguari, alguém tem que cumprir isso. A respeito de Uberaba, a respeito do Brasil, a respeito das nações. Foi dito algo, foi escrito, foi determinado, e alguém tem que cumprir isso. Alguém tem que cumprir isso. Quem vai cumprir isso, irmão? Quantos daqui vão cumprir aquilo que está escrito ao seu respeito? Quantos daqui vão ser as respostas do céu? Eles tiveram que se levantar, irmãos. Eu quero dizer para você a respeito de algo que acontece na igreja primitiva. Abra sua Bíblia lá em Atos e nós vamos ficar aqui.
e terminar aí. Eu quero falar para você a respeito de Antioquia. Eu quero falar para você a respeito de Antioquia. Por quê, irmãos? Porque eu acredito que nós precisamos dessa unção que estava sobre Antioquia. Nós precisamos desse mover, desse entendimento que tomou Antioquia naquele tempo. No tempo da igreja primitiva, no tempo da igreja do primeiro século. Existia uma palavra para a igreja de Jesus, para a igreja de Jerusalém, em Atos capítulo 1, verso 8. Você conhece bem essa palavra. Atos 1, 8 diz assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Estava determinado. Então o que é isso? O que é isso? Diga uma palavra. Está falado, está escrito e está profetizado. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E quem falou isso, irmãos? Quem liberou essa palavra? Jesus falou: eu vou morrer, eu vou ser crucificado, mas espera aí, eu vou para o Pai e eu lhes enviarei o Consolador. Vocês precisam ficar reunidos em Jerusalém, até que do alto vos seja revestido de poder. E quando esse poder vier pelo meu Espírito, vocês serão testemunhas. Saiam da onde vocês estão, ou seja, de Jerusalém, porque era lá que aconteceria o Pentecoste de Atos 2. E dali vocês vão ser testemunhas, começando em Jerusalém, vocês estão lá. Depois vocês vão para a Judeia, mas também vão para Samaria. Mas espera aí, vão para os confins da terra. Toquem a terra, toquem as nações, toquem os povos, as tribos, as línguas, toquem as nações. Existia uma palavra, pega comigo, existia uma palavra, amém? Está lá a palavra. Só que eu vou te falar, irmãos, em Atos 2 o Espírito Santo veio. Em Atos 2 o Espírito Santo veio e revestiu aqueles homens de poder, e eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Só que o que acontece? Eles não saíam de Jerusalém. Você vê uma igreja fechada, uma igreja com entendimento que o Cristo, que a profecia, que o Espírito Santo, que é a palavra do Senhor, era só para eles, para os judeus. E eles então fizeram o seu clube, fizeram uma igreja fechada, e eles não saíam para os confins da terra. Sabe aquele tipo assim: a mão de Deus está aqui, e é aqui que tudo acontece. Quem estiver nesse lugar vai para a eternidade, quem não tiver vai não sei para onde. Não existe isso, querido. Não existe monopólio. Não existe um lugar definido em que Jesus opera, salva, liberta, transforma. A palavra é para as cidades, a palavra é para as nações, a palavra é para todo aquele que o receber como Senhor e Salvador da sua vida. Pega isso comigo. A igreja se fechou e eles não saíam de Jerusalém. Eles não saíam de Jerusalém. Agora, olha o que o Senhor vai fazer. Quando o Senhor espera que homens se levantam para ser o cumprimento de uma palavra, e ela não acontece, essa palavra ela fica pairando nos ares, e ela não é cumprida, Deus começa a mover. Deixa eu falar mais uma vez. Existem palavras liberadas sobre os céus de Uberlândia. Existem palavras liberadas sobre os céus de Rio Verde. E elas estão lá só esperando que alguém se levante, se manifeste para dizer: eu vou cumprir essa palavra. Esses homens não faziam isso. Se você pegar em Atos e pegar o capítulo 8 de Atos, nós não temos tempo para ler aqui. Deixa aberto aí comigo. E deixa aberto no capítulo 10, que alguma coisa eu vou precisar ler. Mas escuta o que eu vou falar para você. Essa igreja estava fechada naquele lugar. E eles
permaneceram tão fechados ali. Eles, na verdade, não entenderam aquilo que o Senhor havia dito, que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles tinham que sair e cumprir uma palavra. Irmãos, isso foi tão forte que em 70 depois de Cristo, você sabe que o general Tito, ele entra em Jerusalém, ele queima o templo, destrói o templo, ele acaba com a cidade. E a partir de 70 depois de Cristo, no ano 70 depois de Cristo, você vai começar a ver que existe uma diáspora. O que significa diáspora? A palavra diáspora significa dispersão. Nada mais é do que o Senhor botando o povo, todo mundo para correr. Em 70 depois de Cristo, por intermédio de um grande massacre, e nós começamos a entender as Escrituras e a saber da onde veio isso, por que veio isso. Porque homens, querido, não entenderam o seu tempo, não responderam ao seu tempo, não deram uma resposta ao local onde estava no seu tempo. E o Senhor então, Ele tem que fazer alguma coisa. Por isso você vai ver que 70 depois de Cristo começa a diáspora, ou seja, aqueles que não saíram por bem, por uma grande perseguição, eles têm que sair, se espalhar. Por quê? Porque uma palavra precisa ser cumprida. E antes da diáspora você vai ver algo muito estratégico, a estratégia de Deus, chamada de estratégia Antioquia. O que acontece? No capítulo 10 de Atos, você vai ver que até o versículo 8, Deus está falando com um homem chamado Cornélio. Quem era Cornélio? Diga comigo, um centurião. Quem é centurião, pastor? Centurião era um oficial da corte romana, e ele ministrava, ou ele comandava sobre uma centúria. O que é uma centúria? Centúria é a legião, é um agrupamento básico das legiões romanas, 100 soldados. Esse homem, ele estava em Cesareia, preste atenção. Ele estava em Cesareia. Em Cesareia existia uma base militar romana. E quem era o comandante da base militar romana de Cesareia? Se chamava Cornélio. E o Senhor começa a falar com este homem, por visões, por sonhos, por revelações, porque Deus está fazendo alguma coisa. E diz que esse homem, pelos sonhos que ele tem, pelas visões que ele tem, pelo entendimento que ele está tendo, ele começa a entender sobre o Cordeiro, começa a entender sobre o Cristo, começa a ser, sabe, um homem que ama o pobre, que é generoso nas suas esmolas, e Deus vai ministrando ao homem, porque Deus precisava de uma resposta, e a igreja daquele lugar não dava a resposta que Deus esperava. Então até o versículo 8 de Atos 10, o Senhor está falando com Cornélio, e ele já está entendendo tudo que o Senhor está falando. E sabe o que o Senhor fala para ele? Agora, Cornélio, vai lá, manda 2 dos seus servos e mais um soldado, 3 pessoas, e manda chamar Pedro. Vai lá e busca Pedro, vai lá em Jope, busca Pedro e traz ele para cá, porque ele vai ensinar para vocês o que vocês têm que fazer. Aí a partir até o verso 8, o Senhor está falando com Cornélio. A partir do verso 9, o Senhor está falando com Pedro. No outro dia, bem cedo, pastor Vanderlei, aquela comitiva enviada por Cornélio sai de casa. São 3 homens que vão buscar Pedro. E no outro dia de manhã, Pedro está lá orando, e ele está faminto, diz a Bíblia, e o Senhor dá para ele uma visão, um lençol de 4 pontas que descia, e ali tem todas as sortes de quadrúpedes, de répteis e aves, e o Senhor falando, mata e come, mata e come. Ele, não mato não. Mata e come, não como não. Mata e come. E o pensamento dele, isso é imundo, e o Senhor dizia, não chame de imundo aquilo que eu já purifiquei. O que é que o Senhor estava falando para ele, irmãos? Acerca dos homens, acerca da igreja. O que é que o Senhor estava falando para ele? Pedro, a salvação é para todos. Pedro, o propósito é para todos. Pedro, a igreja precisa se alargar. Por isso, vá, alargue.
E ele dizia: não, 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 é porque são impuros. E Jesus estava dizendo: através do meu sangue eu já os purifiquei, eu já os inseri no contexto redentivo, eu já os inseri, vai, mas ele não ia. O que nós entendemos aqui, irmãos? O Senhor falou com Cornélio um único dia, e ele estava obedecendo. E o Cornélio, irmãos, fala de pessoas que estão sendo ativadas sem estarem inseridas diretamente no propósito, estão sendo ativadas para que possam chegar. E aqueles que eram para ser o cumprimento de uma palavra para aquele lugar, Pedro não está entendendo nada do que Deus está falando. Deus está tendo mais dificuldade com a igreja. Deus está tendo mais dificuldade com aqueles que são chamados pelo seu nome a entrarem no propósito que Ele definiu para um determinado tempo e um determinado lugar, do que aqueles que estão sendo atraídos agora. Ímpios estão conhecendo o Senhor assim, irmãos. Judeus estão conhecendo Deus assim, por sonhos. Padres estão se convertendo ao Senhor assim, por sonhos. Você está entendendo isso? Você está entendendo que nós, que servimos ao Senhor e que somos a igreja de Jesus nesse lugar, não estamos respondendo a Ele na proporção de que Ele espera? Então Deus começa a levantar homens que vão ter que fazer algo, querido. Quando ele está discutindo com o Senhor, Pedro diz: não como, não mato, não como, a campainha toca. Tim-dom. Pronto, chegou a comitiva de Cornélio: viemos buscar você. E eu acho que Pedro deve ter pensado: já? Foi tão rápido assim? E ele tem que ir, irmãos, e ele vai. E quando ele chega ali naquele lugar, aonde? Em Cesareia, diante daqueles homens incircuncisos, diante daqueles homens fora da aliança. Deixa eu só falar para você, porque o fator histórico aqui conta muito. Irmãos, essa seria a primeira igreja de gentios da história. O fator histórico conta muito aqui, porque você precisa entender que está nascendo a primeira igreja de gentios da história. E é assim que nasce a primeira igreja de não-judeus, a primeira igreja de incircuncisos na carne. Como? Pelo propósito de homens que estão no propósito? Não. Pela ação de Deus na vida de homens que estão levantando, estão agindo. Por quê? Porque a igreja que precisava fazer está mais ocupada com outras coisas. Pedro vai lá então e ministra para aqueles homens. E Pedro está pregando. Antes de Pedro acabar de pregar, a Bíblia fala que o Espírito Santo veio e tomou toda aquela igreja. E eles foram batizados no Espírito Santo. E o Senhor batizou os incircuncisos. E o Senhor tomou aquele povo e disse: Pedro, eles são meus. Pedro, você está à força cumprindo a profecia, meu filho. A palavra, o verbo que se fez carne, é para todos os povos, línguas e nações. Você está entendendo isso, Pedro? E Pedro está sendo, forçado a entender algo. E sabe o que eu me espanto? Se você vê o restante do capítulo 10 e o início do capítulo 11, Pedro ele retorna então ali para Jope. E ele tem que prestar conta agora, porque que ele foi ministrar para incircuncisos. Parece com alguma coisa, irmão, que você conhece? Parece. Ele precisa prestar conta para os outros discípulos. Ele precisa, prestar conta para aquele sistema que se estabeleceu ali. Por que ele tinha ido ministrar para homens incircuncisos? E Pedro está dizendo assim: vocês não sabem o que aconteceu.
Antes de eu acabar de falar, antes de eu acabar de pregar, o Espírito do Senhor veio, assim como veio em Atos 2, e encheu novamente aquele lugar, e eles falavam em novas línguas, e o Espírito os tomou. E sabe o que acontece, irmãos? Depois você vê lá Atos capítulo 11, eles conversam, e não chegam a conclusão nenhuma. Sabe qual é o termo que eles usam? Vamos apaziguar a situação. Ou seja, finge que isso não aconteceu. Nós vamos perdoar você por essa falta tão grave. E agora, por favor, não faça mais isso. E pronto. Mas deixa eu falar para você, irmãos. Existe agora em Cesareia a primeira igreja de não-judeus da história, cujo o pastor é um centurião romano chamado Cornélio. Deixa eu falar uma coisa para você. A história por Flávio Joséfos diz que este Cornélio, ele sairia de Cesareia de Filipe e voltaria para o Império Romano, e agora seria o primeiro missionário não judeu de toda a história. Era um oficial romano que estava em Cesareia de Filipe apenas para fundar uma igreja e para receber Jesus Cristo como Senhor. Depois ele sairia de Cesareia de Filipe e voltaria para as guarnições do império em Roma. E antes que a igreja de Roma fosse formada, já tinha um oficial romano, missionário de Cristo lá. Porque é assim que Deus está fazendo. É assim que Deus está conectando, está ligando as peças do seu quebra-cabeça. A visão de Deus é global, querido. A visão de Deus, ela não envolve só uma cidade, ela não envolve só uma família, ela não envolve só um ministério, uma denominação. A visão de Deus é global. Aquilo que Deus está fazendo vai precisar de todos os homens, de todas as denominações, de toda a igreja, de toda a terra. E nós precisamos entender. Agora Cornélio, ele pode começar essa igreja. Então essa igreja é a primeira igreja de não-judeus de toda a história. Só que o que acontece? Pedro volta, e agora Pedro está em confusão, porque ele falou: poxa, Jesus me levou lá, e a coisa acontece mesmo. E eu vi o Espírito Santo descer, e eu vi Deus pegar todo mundo ali. Eu vi o Espírito Santo tomar aquelas pessoas. Eu vi gente sendo tocada de uma forma tão profunda. Sabe o que eu acho que Pedro viu naquela manhã? Eu acho que Pedro viu casamentos restaurados, pastor Ronaldo. Acho que Pedro viu coisas acontecerem ali em Cesareia, na casa de Cornélio, que ele não via acontecer em Jerusalém. Acho que ele viu famílias se reconciliarem. Acho que ele viu famílias sendo tocadas. Acho que ele viu jovens sendo ativados pelo Espírito Santo. E ele volta de um grande avivamento. E ele precisa passar isso agora para a igreja que está lá em Jerusalém. Precisa explicar isso que está acontecendo. Só que eu quero dizer para você: não explica, não se explica. Eu quero dizer para você, irmãos, muitas vezes nós, e eu não estou falando de A, de B ou de C, eu estou falando nós, estamos tão fechados no nosso mundo, estamos tão fechados nas nossas regras e normas, estamos tão fechados no nosso sistema que nós mesmos criamos, nos nossos conceitos que a gente está arrastando desde a nossa conversão, que nós não deixamos o Senhor entrar, fazer e nos colocar como sendo o cumprimento de uma palavra para aquele tempo. O Senhor está querendo fazer, irmãos. O Senhor está querendo que os seus discípulos sejam o cumprimento da sua palavra, mas eles estão tão fechados no judaísmo que eles não permitem que Deus faça. Então Deus levanta o romano: vai lá, Cornélio, me ajuda lá. Nós vamos precisar da ajuda de quem, irmãos? Para que a gente creia. Nós vamos precisar da ajuda de quem? Para que a gente se abra. Nós vamos precisar da ajuda de quem? Para que a gente se mova.
Quando Pedro então volta, ele tem que explicar e não consegue explicar, e acaba ali que no capítulo 11, eles apaziguam a situação, mas continua tudo do jeito que está. É aí, irmãos, nós vamos entrar aqui e nós vamos terminar aqui. É aqui que eu quero que você entenda. O Senhor então levanta um homem chamado Barnabé, e também é uma ação de Deus, também é um upgrade do Senhor ainda, para que aquele tempo não seja perdido. Deus está levantando homens. Levantou o centurião Cornélio, o romano, e agora está levantando um homem chamado Barnabé. Deixa eu falar uma coisa para você. Jerusalém tinha uma palavra, só que ela não conseguiu cumprir a palavra. Então sabe o que Deus vai fazer? Vai fazer com que a palavra de Jerusalém seja cumprida em Antioquia. Deixa eu falar para você uma coisa, pelo amor de Deus, entenda isso. As profecias que estão sobre os céus de Uberlândia, se não cumpridas dentro do seu tempo, essa nuvem passa de nós, e outro vai cumprir aquilo que o Senhor determinou. Outro vai cumprir aquilo que o Senhor determinou. Outro lugar, outro povo, outros homens. Por quê? Porque Deus não vai parar, irmãos. Deus não vai parar em mim, Deus não vai parar em você. A palavra dele, a sua profecia precisa se cumprir. A palavra então que tinha para Jerusalém, Jerusalém perde essa palavra, porque ela não responde no tempo determinado. Então o Senhor trabalha com Antioquia. Quando um homem de entendimento chamado Barnabé, e se você for estudar, irmão, Barnabé, a raiz primária do nome Barnabé significa Bar, filho. Nabé, na sua raiz primária, significa profecia. Sabe o que é Barnabé? O filho da profecia. Meu Deus. Meu Deus. O filho da profecia então se levanta para cumprir o que estava escrito. E ele diz assim: eu sei quem vai cumprir esta palavra. Que palavra? A palavra de Atos capítulo 1 verso 8. Receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então eu saio e sou testemunha em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. E os judeus não saíam nunca. E os discípulos de Jesus estavam pregados, garrados em Jerusalém, naquilo que eles chamavam de igreja, naquele contexto fechado, naquele contexto de dogmas, naquele contexto doutrinário deles fechado. E sabe o que Barnabé fala? Eu sei quem cumpre essa palavra, porque Barnabé é o filho da profecia. Eu sei quem cumpre a profecia de Atos 1:8. O seu nome é Paulo. E onde está Paulo nessa história? O Paulo, querido, tinha sido expulso lá de Jerusalém por essa mesma igreja dos judeus. O Paulo foi colocado para correr de lá. Ele foi colocado para correr de lá. E ele está em Tarso, escondido, em oração, pensando, entendendo o que Deus quer na vida dele. A igreja de Jerusalém falou: põe esse tal de Saulo para lá. Põe esse Paulo para lá, porque ele é muito problemático. Um homem que dá problema, um homem complicado, um homem encrencado, um homem que causa confusão aqui na cidade, que tem umas ideias, tem umas palavras, um entendimento diferente do nosso. Por causa disso ele está bagunçando nossa cabeça. Paulo colocava as pessoas para pensar, irmãos. Ele trazia as pessoas para um evangelho, para uma palavra que precisava ser discernida no Espírito. Paulo estava tirando a igreja das suas correntes, das suas prisões, das suas algemas doutrinárias e dogmáticas, e trazendo a igreja para o entendimento espiritual e profético daquilo que Deus queria fazer. E por isso, por ser um pensador, por ser um homem que estava tendo as revelações, as leituras do céu naquele tempo, ele foi colocado para fora de Jerusalém pela igreja judaica. Mas Barnabé, o filho da profecia, falou: eu vou lá buscar ele.
Ele está lá em Tarso. E sabe o que ele faz? Vai lá em Tarso, busca Paulo e traz para Antioquia. E a Bíblia fala que naquele ano eles começaram ali uma igreja em Antioquia. Barnabé era o pastor e Paulo era o pastor auxiliar. E naquele ano, muitas pessoas converteram, muitas pessoas conheceram a Jesus, muitos foram batizados no Espírito Santo, e foram pela primeira vez, os discípulos de Jesus, chamados de cristãos. Pela primeira vez, alguém conseguiu ver numa igreja e falar: aqui sim se parece com aquilo que Yeshua fazia. Aqui sim se parece com aquele evangelho que ele pregava, com aquilo que ele falava, com a forma que ele se manifestava. Então aqui nós podemos qualificar essas pessoas como pequenos cristos, como cristãos. Pela primeira vez foram os discípulos chamados de cristãos. Aonde, pastor? Em Antioquia. Mas eu quero mostrar aqui para você. Pega comigo aqui que nós estamos na reta. Eu preciso que você entenda isso, irmãos, para a gente estar orando. Escuta o que diz a palavra. Paulo está então lá com o Barnabé, e Atos capítulo 13, verso 12. Eu só quero que você entenda uma coisa. O que está acontecendo em Antioquia? Eles estão se preparando para ser a resposta do céu para aquele tempo. Eles estão se preparando para cumprir uma palavra. Que palavra, pastor? Atos capítulo 1, verso 8. O evangelho, irmãos, Jesus precisa sair de Jerusalém e tocar aos confins da terra. Isso era uma palavra para a sua igreja, mas a sua igreja não está respondendo. O Senhor está trabalhando agora. Como Antioquia, Atos 13, 2 diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Olha aqui, irmãos, Atos 13, 2, você precisa ler aqui. E servindo eles o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem foi que disse? O Espírito Santo. Olha o que o Espírito Santo está fazendo em Antioquia. Disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Deus, pela primeira vez, querido, está conectando homens no seu chamado. Deus está conectando homens no seu ofício. Quem separa? O Espírito Santo, para a obra que eu vos tenho chamado. Então, olha o mover que estava em Antioquia. Então, jejuando e orando e impondo a mão sobre eles, eles foram despedidos, liberados. Sabe o que está acontecendo aqui? Que ele está nascendo aqui o ofício apostólico. Está nascendo aqui o ofício apostólico. Paulo agora está sendo liberado como apóstolo de Cristo, reconhecido. Barnabé também, dentro de um ofício que o Espírito Santo pediu que eles fossem separados. Sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? Antioquia, a palavra fala que era um lugar, que era uma base fundamentada no ensino e na profecia. No ensino e na profecia. No ensino e na profecia. Eles não perderam as escrituras, mas eles não perderam o entendimento acerca daquilo que o Senhor estava dizendo e mostrando. Uma base que se fundamentou no ensino e na profecia. Profetas e mestres liberando agora os apóstolos, missionários. A palavra apóstolo significa enviado. E sabe o que está acontecendo? Dessa base sairia agora os missionários, os enviados, os apóstolos, que tocariam os confins da terra. Que tocaria os confins da terra. Sabe o que isso quer dizer? Que Antioquia está cumprindo a palavra de Jerusalém. Sabe o que isso quer dizer? Que esses homens estão sendo enviados debaixo de um mover
de ensino e de um mover profético. Eles não perderam toda a Escritura, o conteúdo das Escrituras, mas eles não perderam o entendimento acerca dos tempos, porque isso é trazido pelo Espírito profético. Por causa disso eles podem responder uma palavra. Pronto, Atos capítulo 1 verso 8 está sendo cumprido pelo fator Antioquia. Um povo, irmãos, que entendeu e se posicionou para responder o céu. Sabe o que acontece? Se você continuar lendo o capítulo 13 e o 14, você vai ver que depois disso em Jerusalém, olha só, irmãos, o que eu vou falar para você. Depois disso em Jerusalém, houve uma grande fome. A fome não era só em Jerusalém, era toda a terra. Ágabo profetizou sobre isso. Mas Jerusalém foi um dos principais lugares tocados por essa fome. Sabe por quê, irmãos? Porque onde não se responde ao Senhor existe fome. Porque onde não se aceita o alimento fresco que vem do céu, esse lugar vai ser depois tomado pela fome. Porque o Senhor está ali, irmãos, e quando o Senhor passa, Ele leva tudo com Ele. Sabe o que a Bíblia diz? Que na fome que teve em toda a terra, um dos principais lugares afetados foi Jerusalém. E a igreja de Antioquia, na figura de Barnabé e Paulo, supriam a igreja de Jerusalém. Estão suprindo a igreja de Jerusalém. Com tudo isso, Jerusalém ainda se mantinha de alguma forma como um centro, um lugar da cultura e da doutrina fechada. E por isso, essa fome foi aproximadamente em 48 depois de Cristo. E depois disso, em 70, o Senhor fala: agora eu libero Tito para que venha e tome a cidade. Por quê? Porque essas pessoas precisam sair. Diáspora, dispersão, vão todos, cada um por um canto. Porque a perseguição veio, irmãos, para liberar a igreja para o seu propósito. Nós vamos orar agora. Eu quero só perguntar isso para você. Será que nós vamos precisar, irmãos, de algo pior do que aquilo que o Brasil já está vivendo, para nos liberar para o nosso propósito, para nos trazer entendimento acerca daquilo que nós devemos fazer?